Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca Taon na área. Um Faísca Taon que no ano de 2024 será recorrente. A gente terá aqui a oportunidade de ter convidados para poder debater alguns assuntos relacionados àquilo que a gente gosta, que é o futebol, principalmente quando é relacionado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, antes de eu trazer esse convidado aqui super especial, aliás, esse convidado tem algo de muito importante relacionado ao Atenção Vascaínos. Eu já vou pedir para você, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e, durante a vinheta, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, enfim, faça esse Faísca Taon chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, torcedor, depois da vinheta eu volto. E olha que é com um convidado que você vai gostar. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, como eu prometi para você, a gente tem a honra aqui de receber hoje no Faísca Taon Antônio Carlos Melo. Ele que é um dos ícones da preparação física quando se fala em futebol brasileiro e se fala em preparação física, não tem como desassociar aí o nome do Antônio Carlos Melo e de tudo aquilo que envolve aí a preparação física. E antes de eu começar aqui, eu até quero trazer um fato pitoresco, que quem sabe até ele possa falar melhor aí, que ele se mistura à história desse canal da Atenção Vascaínos, ele que fez parte aí do primeiro programa. Quero que ele já comece aí se apresentando e falando como é que foi essa experiência aí do primeiro programa, se ele lembra do convite, como foi, como não foi, o local que foi. Enfim, Melo, é um prazer ter você aqui no Faísca Taon. Primeiramente, é um prazer imenso. Sempre que a gente tem uma oportunidade de discorrer sobre algum tema da preparação física, extremamente ligado ao condicionamento físico dos atletas, para nós profissionais, é muito bom, porque a gente tem o conhecimento e a informação precisa, que muitas vezes, ela não chega ao ouvinte ou às pessoas que acompanham o futebol e não sabe o que acontece nos bastidores, ali no nosso ambiente dia a dia, né? Então, para mim, é um prazer imenso. Agora, lembrar do primeiro programa, eu lembro, mas com detalhes não. Lembro que eu participei do primeiro programa. Tranquilo. Inclusive, ajudou a alavancar o canal aí com a notícia quando fecharam com o Vasco, lá em 2019. Eu lembro que foi um marco no canal aí que a gente conseguiu, naquela oportunidade eu ainda nem trabalhava no canal, dar em primeira mão aí o acerto do Luxemburgo, que até então nunca tinha treinado o Vasco, e o Vasco naquele momento que passava por uma situação difícil e conseguiram dar aquela Isso, arrancada. foi Enfim, Melo, verdade. a minha primeira pergunta hoje aqui é a seguinte. A gente fala muito nessa época do ano de pré-temporada. Os times Uhum. chegam e vão realizar os exames e começa a tal da pré-temporada. Eu queria que, numa linguagem fácil do torcedor entender, por exemplo, o Vasco chegou, fez exame, se apresentou e viajou para o Uruguai. Como que funciona esse primeiro contato de quem é o profissional da preparação física com o elenco, com o clube? Como que funciona essa primeira semana de trabalho? Bom, o que é mais importante quando você fala em pré-temporada é você entender o que foi o ano anterior. Pronto, o Vasco da Gama reformulou, contratou, mexeu em algumas peças. Então, evidentemente que todo o corpo técnico do Vasco já tem um domínio do condicionamento físico dos seus jogadores do ano anterior. Isso já é um ponto de partida. Você já sabe das características individuais, da força, da velocidade, da resistência dos atletas,
onde eles podem chegar, onde eles podem ter seu limite físico, associado, evidentemente, à técnica e à tática, já é um passo. Mas vem os novos jogadores, então ali já é um entrosamento da comissão com novos atletas, com novas características. O que é mais importante hoje numa pré-temporada é você saber que o atleta gozou de verdade as férias, porque a temporada é longa. Uma equipe brasileira chega a jogar 80 jogos ano, disputa estadual, Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. São muitas competições, e mais amistosos, e mais alguns que vão para a seleção. Então, a temporada é pesada, e nada melhor que aproveitar as férias. Então, quando vem na pré, os clubes se preocupam em fazer uma avaliação, uma pesquisa, uma avaliação clínica no departamento médico, uma avaliação da fisioterapia para mensurar a força, a dinâmica dos movimentos, a capacidade individual, a capacidade muscular, a capacidade articular. A fisioterapia tem todo um preparo para, através das plataformas, dos testes, de ver como o atleta se encontra. O que é mais importante que eu ressalto é que não há uma preocupação com o condicionamento, porque o condicionamento, evidentemente, o atleta perdeu. Durante as férias ele perdeu o condicionamento de alto nível, de alto rendimento, mas ele vem com lastro físico para treinar. Então, toda avaliação, no meu ponto de vista, ela vai mensurar a saúde do atleta, como ele se encontra. Aquele que sofreu uma cirurgia no passado, como ele vem respondendo depois que ele ficou parado aproveitando as férias, aquele que tem facilidade em perder determinadas qualidades. Alguns atletas perdem muita força, outros resistência, velocidade sempre. Então, o cuidado do início é você mensurar esses detalhes, não o condicionamento, porque o condicionamento vamos partir do zero. E para isso nós vamos ter recursos para acompanhar o desempenho, a carga de trabalho dos atletas durante o período de pré e temporada. Então a preocupação é mensurar a parte clínica, a parte fisioterapêutica e a parte de fisiologia, que é a função do atleta. Eu, na coordenação do treinamento, do Centro de Treinamento e Ciência, eu dou atribuição para a fisioterapia ficar na parte da avaliação individual, nesse aspecto, e recuperação do atleta, e parte regenerativa, e dou atribuição à fisiologia, à função. O fisiologista vai medir o desempenho, controle de carga, condicionamento de evolução do atleta. Então, a preocupação é combinar todo o departamento para que o atleta evolua dentro de um processo preventivo, que também isso é muito importante. O excesso de treinamento, principalmente nesse início de ano, ele pode ser prejudicial. Então você tem que ter um controle muito grande da carga aplicada, acompanhar dia a dia o atleta, por isso os profissionais da fisioterapia, os profissionais da fisiologia têm que caminhar juntos. E hoje, muito mais, porque existe alguns procedimentos que nós adotamos antes do atleta ir para campo treinar. Então o treinamento começa às 4, 2 horas o atleta está no clube, já fazendo todo aquele procedimento de proteção muscular, de força, de equilíbrio, do core, que é o equilíbrio da cintura pélvica, dos membros inferiores, enfim, de todos os segmentos, para que o atleta, quando entrar em campo, já sofrer os primeiros treinamentos com bola e movimentos mais ativos, com mudança de direção, acelerando, desacelerando, enfim,
atividades mais agressivas, ele já entra preparado para a execução de tais movimentos. Entendi. Mas só uma coisa aqui, eu estou fazendo o papel do torcedor e de quem não é do ramo, sabe, Melo? Com a gente Sim. passando passo a passo. Você faz lá, faz os exames, faz a medição de força, como você falou, vê a potência de cada atleta. Mas a gente escuta muito hoje que existem trabalhos individualizados sobre posição e função do jogador dentro de campo, né? Então, assim, a partir de que momento que esse elenco chega que eu posso individualizar os trabalhos, como você falou, mas num primeiro momento eu tento deixar todo mundo dentro de uma linha parecida para depois começar a passar para esse trabalho de função e posição, ou não? Desde o início eu já começo a fazer um trabalho para o jogador dentro daquilo que ele vai fazer dentro de campo. Para o torcedor entender o que eu quero falar. O sprint de um lateral não é o mesmo sprint de um volante, de um zagueiro. Então, esse trabalho, em que momento que começa a ser desenvolvido dentro de um trabalho da preparação física? Tá, vamos por etapa para eu não me perder aqui na linha. Isso, Vamos lá. isso. Primeiro, o condicionamento global. Isso é importante porque eu tenho que condicionar 25 jogadores, 26. Não sei quantos Ok. cada equipe tem. Então tem o condicionamento global, que é que você oferece ao atleta todo o condicionamento para que ele produza intensamente durante os treinos e jogos. Esse você não pode escapar. Ele é comum a todos. O individual é o mais importante. Quando você avalia, você vai ver a característica individual do atleta. Vamos chamar de qualidade física de realce, de destaque. Então eu tenho um jogador que é veloz, eu tenho um jogador que é mais resistente e tem jogadores que têm força rápida, explodem mais. Então cada um tem sua qualidade e sua característica. Isso é muito bem trabalhado, evidentemente, quase sempre antes dos treinos de campo, mais dentro Perfeito. do ginásio, da sala de musculação, com acompanhamento de 3 preparadores, 4 fisioterapeutas, fisiologistas, dentro de um critério muito rigoroso. A gente vai dando, lapidando o atleta de acordo com a individualidade. Quando vai para campo, a preocupação é o condicionamento global. Aí você tem que trabalhar força rápida para todos, você tem que trabalhar velocidade, você tem que trabalhar resistência. Claro que o atleta veloz vai produzir mais do que o outro que não é veloz no treinamento de campo. E não tem como a gente fazer um atleta lento ficar veloz. O que a gente se preocupa é que os atletas fiquem intensos durante os treinamentos e jogos. Que eles entendam que enquanto eles estiverem em atividade, eles têm que estar intensos. E isso é redução da fadiga. É fazer com que o atleta responda com eficiência no atacar e defender. Que ele tenha a capacidade de ir e voltar com a mesma capacidade. Isso é muito importante. Por isso que eu te falei que isso é global. Isso é de efeito geral, comum a todos. Claro que aí, dentro da individualidade, tem o destaque. Só não podemos confundir que as funções técnicas e táticas, elas também pertencem à qualidade tática individual. O time tem um sistema de jogo, pronto, criado pelo treinador que ele goste que jogue assim, respeitando as características do atleta que ele tem em mão, e não daquela que ele acha. A gente não pode impor num trabalho tático aquilo que a gente acha. Nós temos que entender, se o lateral é bom de apoio 90 minutos, eu vou aproveitar a característica tática individual dele. Ele vai fazer 90 minutos aquilo com eficiência. Mas se o lateral for aquele que vem mastigando a bola, dá o tapa, e no último terço de campo, ele desempenha velocidade, ou por dentro ou por fora, cruzando,
ou passando, a gente tem que respeitar e a tática tem que ser em função dele. Então, Hum, a gente não pode pôr nossas ideias inibindo as características individuais. E isso também pertence à parte física. Eu tenho que trabalhar o que há de melhor dentro da individualidade, nesse contexto de entendi. condicionamento. Entendeu? Só para ir E não. contextualizando, só para ir contextualizando, Melo, para o torcedor entender quando você vai falando, por exemplo, posição Hum, e aquilo que tem de peculiaridade cada jogador. Por exemplo, é diferente um trabalho que você faz com o Roberto Carlos na lateral esquerda do que você faz com o Felipe na lateral esquerda. São maneiras diferentes de trabalhar com esses jogadores, né? na parte física, não. Eles têm o trabalho que eles precisam ter no condicionamento físico. Condicionamento físico, como eu te disse, redução da fadiga. Eu tenho que ter o estado anaeróbio do meu time em altíssimo nível. É a capacidade de você atacar, defender e sustentar, ter resistência, ter resistência com aquilo que você faz. Então, resistir aos esforços é o processo básico do condicionamento. Aí serve para o Ok. Felipe, serve para o Roberto. Mas as características, elas têm que ser respeitadas. Na parte técnica, principalmente, e na parte tática. Porque um produz de uma forma e o outro produz de outra. Os dois produzem. Eu vou te dar um exemplo. Sim, No Cruzeiro de isso. 2003, era tão claro e tão evidente essa diferenciação que servia como aula. Eu tinha de um lado direito o Maurinho e do lado esquerdo o Leandrinho Bochecha. O Uhum, Leandro, uhum. ele fazia velocidade em 10, 15 metros. O Maurinho não tinha velocidade, mas tinha uma capacidade orgânica, uma resistência grande. Ele mantinha uma velocidade, vamos lá, de 28 km por hora, indo e voltando. Já o Leandrinho atacava 30, 35, 32 num espaço de 20 metros. Então um era muito veloz e o outro era muito resistente. Agora vamos na parte técnica. Os dois faziam a função de lateral perfeitamente. Cruzavam bem, passavam bem, marcavam bem. Na função tática e técnica. Na função física, ele é extremamente diferente. Diferentes. Tanto o Maurinho quanto o Leandro caracterizavam funções físicas diferentes. Um veloz e o outro resistente. Deu para Ok. entender? Ok. Sim, é isso. É porque com esses exemplos fica mais fácil para o torcedor entender como que é trabalhado isso e como que precisa deixar para que cada um, dentro das suas características, possa apresentar o melhor. Basicamente é isso, Mas né? exatamente isso. O respeito pela individualidade, pela capacidade do atleta é muito grande. Por isso que os grandes treinadores, eles não impõem o que eles acham. Eles trabalham em cima daquilo que eles têm. Maior exemplo recente, a nossa grande perda no futebol, se falou muito do Zagallo. O Zagallo criou dois sistemas de jogo, gente, para o mundo. Para o mundo. Quando eu fiz a minha pós, o nome do Zagallo era a referência do 4-3-3, do 4-4-2. O Zagallo criou jogando 4-3-3. E depois, com uma montoeira de craque na mão, ele criou funções aproveitando as características. Ele não mudou ninguém. Ele pegou Everaldo, botou ali, fingindo que Everaldo era um lateral, mas era o terceiro marcador de zaga. E soltou Carlos Alberto. Pegou o Rivelino, não tirou a característica, mas botou do lado esquerdo. Tostãozinho ele tirou da área, ficando sem centroavante fixo. Esse homem, gente, para mim, é a maior referência, foi, né? Para mim é o exemplo de treinador brasileiro e que tem que ser falado que ninguém fala. Só lá fora do Brasil, eu morei 11 anos fora,
O nome do Zagallo é respeitadíssimo, como referência. Não tem essa modernidade hoje que você está vendo. Eu vou fazer porque eu me formei, fiz um curso, aprendi que tem que ser assim a dinâmica. Calma. O Guardiola tem 1 bilhão para contratar. Aí ele contrata o jogador de acordo com como ele gosta. Aí ele faz o time como ele quer. Mas aqui no Brasil você recebe um time e não tem como botar as Perfeito. peças que tu pensa. Aí tu tem que aproveitar o que tu tem, cara. Concorda? Perfeito. Eu tô sendo claro, eu não estou querendo perder Sim, a minha linha de raciocínio. E eu fiz essa analogia com o Zagallo porque eu sei da importância que esse homem fez. E um detalhe muito importante: foi um divisor de águas 70, porque ele deu total apoio a Carlos Alberto Parreira na preparação física, Admildo Chirol e o terceiro auxiliar, que era o Cláudio Coutinho. Ali começou a se fazer as primeiras avaliações. Era o teste de Cooper para mensurar o consumo de O2. Isso foi o primeiro teste de pista com caráter científico. Olha quanta coisa aconteceu na mão desse homem. Evidentemente sim, com um corpo de profissionais do melhor nível, né? Nossas referências. sim, Então, é sim. isso que é o que está acontecendo. Hoje eu estou vendo, por exemplo, estou voltando aqui à pré, eu estou vendo muitas fotografias de jogadores com espirômetros, eletrodos, correndo em esteira, mensurando tudo. Muito bom. Isso é o avanço da ciência dentro do processo de condicionamento. Aí você esmiuça, você destrincha tudo que tem para dar ao atleta um condicionamento físico do mais alto nível, com a mais alta sabedoria e conhecimento. Mas assim, Melo, olha só, se tem algo que muita gente bateu na tecla, quando você, em 2019, acaba ficando mais próximo do torcedor do Vasco, é a grande preparação física que naquele momento você conseguiu imputar àquele elenco, e se falava muito da Sim. caixa de areia, ok. E essa semana mesmo, o Vasco lá no resort, onde está no Uruguai, na última quinta-feira, a assessoria passou algumas imagens aí, numa praia artificial que tem lá, os jogadores na areia. Tem toda essa tecnologia que você está falando, mas a areia continua, o cabo para puxar o elástico continua, ou seja, é sempre esse complemento entre o novo e aquilo que sempre deu resultado. Areia, por exemplo, aconteceu na minha vida intuitivamente. O Campo Grande não tinha lugar para treinar, que estava construindo o estádio. Aí eu tinha um ônibus de uma linha lá oriental, de uma empresa. E ele me cedia o ônibus e eu levava os jogadores para a praia do Grumari. Naquela época não demorava muito, era 20, 25 minutos de Campo Grande até o Grumari. E ali eu fazia uma corrida, coisa e tal, não me preparei para aquilo, mas aquilo era o treino. E eu comecei a ver que estava dando resultado na capacidade física dos atletas. Olha a prática como entrou antes da ciência. A intuição, ela veio antes da técnica. Depois a técnica, ela veio para solidificar a prática. A teoria, né, veio antes, veio depois. Então, por exemplo, a areia, ela é um meio de treinamento. O elástico que você vê na barriga, a gente chama de borracha de tração, é um meio. O, o trenó, que você bota umas anilhas atrás, e o jogador bota o Hum. elástico na frente, ela arrasta pelo campo e você vai fazer. É um meio. Então são vários meios de treinamento, de material, que apareceram com a evolução. Se você vê uma sala de musculação hoje, é uma coisa absurda. Além de você ter o peso livre para você analisar e trabalhar feixe muscular, o terço do músculo que te interessa dentro de análise científica, você tem os aparelhos modulados que têm angulação perfeita para você objetivar o que você quer na ação do treinamento. Então, são todos os meios que nós podemos usar como recurso. A areia foi por mim, evidente. Onde passei, construí uma caixa, briguei muito por isso, fui muito criticado, principalmente São Paulo, não sei porquê, tem os fisiologistas, alguns profissionais
Eles tinham medo até de pisar na areia. Ela até aconselhava, não vai à praia no final do ano, hein? Cuidado. E nós somos cariocas. Eu fui criado aqui, eu moro em frente à Praia do Recreio. Hoje a praia está lotada de treinamento funcional. Hoje é beach tênis, é trabalho de futevôlei, é pessoal fazendo exercício. Enfim, é um meio fantástico. E de uns anos para cá começou a pesquisa forte sobre isso. E já tem pesquisa nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, na França, sempre enaltecendo o tipo de treinamento na areia. E quando você falou do Vasco, 2019, eu encontrei realmente uma equipe com baixo condicionamento e muito heterogênea. E eu falei com o Vanderlei, nós temos uma caixa de areia no CT. Uma vez por semana eu vou usar e vou convencer os atletas que acabou do treino, a gente vai tirar a chuteira e vai ali para a arena, fazer os 10, 15 minutos de potência. Você que gosta de fazer apostas esportivas e ainda não tem uma plataforma de preferência, faça a sua inscrição na 1xBet, a maior plataforma para apostas esportivas e palpites do planeta, e tem parceria com o canal Atenção Vascaínos. No primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$ 1.530 com esse link na parceria com o canal Atenção Vascaínos. A 1xBet é uma plataforma séria, paga rápido, faz bons pagamentos e você pode apostar não só em futebol, mas também em NBA e outros esportes. 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Marrone, um jogador de velocidade, muito interessante, Rossi extremamente veloz. Então a gente foi organizando na parte física as peças. O Vanderlei organizando na parte tática, porque ele percebeu, nós tínhamos um zagueiro que era um líder, Castan, um zagueiro colombiano, pelo lado direito, central, né? Dois laterais, Pikachu e o Henrique. Enfim, a equipe foi o Raul muito bom na força. Então a coisa foi se ajeitando e os treinamentos foram se encaixando, eles acreditando. Quando eu te falei da areia, eles abraçaram, porque eles sabiam que eles estavam tendo ganho. E nós saímos de um ponto, que a gente estava com um ponto, para 50 pontos. E beiramos ali uma classificação de Libertadores, mas aí tivemos um probleminha também, que não tinha peça de reposição. Às vezes você sofria um pouquinho com isso. Mas tinha um plantel enxutinho. E uma coisa muito boa, no início da nossa conversa, o treinamento adequado, com qualidade, mesmo naquela oportunidade, nós não tínhamos uma sala de peso, que não seria uma referência, mas era uma sala de peso que nós aproveitamos, uma sala de musculação. E conseguimos dar o trabalho preventivo aos atletas, com o professor Armando, o professor Mauro, enfim, eu, o grupo de trabalho. Rapaz, esse grupo de trabalho poderia ter chegado mais longe no ano seguinte. É isso que o futebol também carece, de dar uma sequência e acreditar no que foi feito. O Vanderlei se propôs a ficar no Vasco, mas aí o presidente Eu não lembro quis. disso, Isso, eu lembro. E assim, só para contextualizar e trazer algumas coisas do que você vivenciou, por exemplo, nesse elenco tinha o Guarim, que chegou no Vasco através de uma ligação do Luxemburgo, que, né, pela influência do Luxemburgo Foi. e toda a comissão, e depois disso o Guarim começou a jogar muita bola. E infelizmente também não ficou para o próximo ano. Teve aquele problema, até encerrou a carreira. E o Vasco tem hoje o Payet, que é um cenário parecido com o Guarim. Um jogador com 30 e poucos anos, um jogador que jogou num altíssimo nível na Europa e que agora tem uma possibilidade de desenvolver um melhor futebol, já mais adaptado, mais tempo de clube, como você falou, com um lastro físico que a comissão do Vasco já conhece. O quanto que você vê que é importante esse período de adaptação, principalmente para um jogador que tem uma idade um pouco acima
e vem desse futebol europeu para entender esse cenário de futebol sul-americano. Lembrando que, depois eu quero até entrar um pouquinho nesse assunto só, que você trabalhou lá fora num elenco galáctico. Então você pode falar como que é esse trabalho lá fora e como que é esse trabalho aqui dentro. Bom, primeiro, é muito importante que se tenha o controle do condicionamento físico do país. Ele não é jovem, então tem que se acompanhar muito bem, passo a passo do condicionamento, passo a passo do número de jogos e passo a passo da temporada. Porque o Brasil, por ser um país continental, você faz um jogo lá em Porto Alegre, de repente você tem que jogar lá em cima, no Ceará. Aí vai ter 7, 8 horas dentro do avião. Mais o tempo que você leva para chegar no aeroporto. Enfim, você perde aí um dia praticamente. Isso para o jogador é ruim. Para o jogador jovem é ruim, imagina, para o jogador que tem mais idade. Então, por esse controle, se for bom e o jogador responder ainda nas valências físicas, você empurra ele por muito tempo. Você fez uma comparação com o Guarim. Ele chegou muito mal para a nossa mão e muito pesado. E eu, assim, vamos botar uns 5 quilos. Eu tive que fazer um trabalho com ele difícil, porque pelo processo normal do controle alimentar, do treinamento normal, não estava adiantando. E eu falei para ele, vou fazer uma coisa errada, que te prejudica no teu desempenho em campo, mas que vai te ajudar na perda de alguns quilos. E ele acabava do treino, pegava o tênis, e eu ficava com ele no campo. Eu mesmo não queria auxiliar. Eu ficava acompanhando para ele sentir que era eu, que era meu comando, e eu que estava cobrando. Então, a minha cobrança ela tinha que ser presencial. Ele ficava dando volta no campo, eu alternava o ritmo, hora mais forte, hora mais lento. Ele gastava mais 30 minutos além do tempo de treinamento. É uma espécie de você dar volume para perda de peso. Funciona, mas não é o melhor. Mas eu tinha que fazer isso para queimar etapas e ele entrar em condição mais rapidamente. E funcionou, rapaz. Mas teve um detalhe muito grande. O Guarim tinha muitos problemas pessoais. E ele encontrou na comissão um abraço, um afago. E isso é treinamento. O treinamento não se limita à atividade física, não se limita à Sim. atividade técnica e nem tática. Ele se estende por aí. E o Vanderlei abraçou isso, eu abracei ele. E não foi com ele, foram todos os jogadores. O Rossi passava a mão no meu cabelo e dizia, cabecinha branca, o que eu tenho que fazer? Eu tinha ouvido que o Rossi não gostava de treinar. Os colegas falaram para mim. Depois os colegas falavam para mim, o que você fez com o Rossi que ele treina pra caramba? Eu falei, abraça o atleta. Dá um beijo no atleta. Ao invés de bater todo dia, dá um beijo, pô. Abraça ele. Conversa com ele, Uhum. discute os problemas pessoais. Isso não é psicologia intuitiva, é uma técnica criada no dia a dia. Eu não sou nenhum técnico em psicologia, mas tenho esse caminhozinho que vai ajudar muito no treinamento. E, e assim, Melo, uma coisa que também eu acho que deve acontecer, né? Vou perguntar de bastidor aqui. Por exemplo, você trabalhou décadas da sua vida junto com o Vanderlei. E o Vanderlei sempre foi um técnico trabalhando em clubes de ponta, com jogadores de ponta, enfim, viveu tudo no futebol. Daqui a pouco você tem. Eu procuro ilustrar com jogadores do Vasco, para o torcedor que está nos acompanhando aqui, que basicamente é a torcida do Vasco, que assiste o nosso canal, para o torcedor poder entender melhor. Por exemplo, o Payet tinha um posicionamento, principalmente na Europa, de jogar mais pela beirada, arrastando, trazendo para dentro, com a perna trocada. Só que os anos vão passando, você não tem mais a explosão, você não tem mais esse condicionamento que você fala de para cá e para lá. Até que ponto vai do preparador físico, no caso, o seu caso, chegar no treinador, vou usar o exemplo Luxemburgo, e falar assim, ô Luxa,
eu acho que por aqui ele não vai mais. Eu acho que ele por dentro, dentro daquilo que eu estou vendo aqui no meu trabalho, ele poderia acrescentar mais à equipe. Existe esse entrosamento e essa liberdade entre um preparador físico e um treinador de futebol profissional? Sim, existe. Quando eu iniciei no futebol, eu iniciei em 75, 1975. Eu logo de imediato comecei a vislumbrar algumas coisas dentro da área física. Por exemplo, em 77 eu já trabalhava com 20 bolas no campo. Aqui no Brasil, nenhum preparador físico fazia isso. Evidente que depois vieram bons profissionais fazendo isso. Mas eu achava que a bola, achava não, eu tinha convicção. A preparação física era muito rude, muito dura, as corridas eram muito longas. E eu achava que não precisava daquilo para condicionar. E a bola seria o elemento motivador do meu treino. E comecei a caixa de areia, utilização de bola para os treinamentos, aí um passe com velocidade, um passe com mudança de direção. E isso me fez ser auxiliar técnico e preparador Entendi. físico, numa época que a comissão técnica era muito enxuta. Foi assim com Certo. Parreira, Jair Pereira, Evaristo, Travalini, Joel, enfim, treinadores que Oswaldo Oliveira, Vanderlei, que o Vanderlei eu me entrosei mais. E nós ganhamos muito. Nós chegamos a ganhar 17 títulos juntos, brasileiro, paulista, enfim, Copa do Brasil. Nós dois juntos, a identificação. E Vanderlei largava na minha mão. Então, isso facilitava quando eu chegava no ouvido dele e dizia: Vanderlei, Elano não joga mais naquela função. Aí ele dava, o Vanderlei ia, Elano, dá um passinho para trás, tu vai jogar aqui. Ô, Zé Roberto, tu vai ficar lá na frente, não precisa ser aquele segundo volante que vem marcando. Basta você compor na marcação. Eu quero você com a bola no pé. Felipe Melo, recente, no Palmeiras. Vanderlei tirou ele de volante e jogou para zagueiro. Ele deu um passo para trás. Esse passo para trás significa que ele economizou parte física. Ele já não tinha velocidade, já não tinha força, que ele tinha antes, mas ainda tem. Então, a palavra do preparador físico é muito importante, porque ele também tem que conhecer um pouquinho daquilo que ele faz na parte tática, que vai ajudar o Certo. treinador a montar a sua equipe. E isso vai acontecer com o Paê. Vai adaptar ele a uma ação de campo, principalmente Ramon Dias, né? Bom dia. Treinador Isso. muito inteligente e muito malandro, isso tudo faz o grande treinador. O treinador não é aquele que tira do livro e leva para o campo. Copia e cola não leva a lugar nenhum. Você tem mil situações para interpretar, olhar, entender, para botar o teu sentimento em campo para ajudar o treinador. E o jogador se beneficiar com a tua informação. Não é crítica, não é. Vamos usar a linguagem do futebol, não é ser traíra com o jogador, mas sim identificar que ele pode. O Zé Roberto ia parar de jogar em 2007, 2008. Depois jogou mais 5 anos, eu tirei dele a corrida. Falei, você não vai mais correr. Você vai fazer um pouco mais de treinamento de força e teu trabalho em campo é todo em explosão. Ele jogou depois mais 4 ou 5 anos na Alemanha, voltou para a Alemanha, voltou para o Grêmio conosco, depois foi para o Sim, Palmeiras e encerrou carreira com 41 anos. Então, ele tem vida útil, tem vida atlética. É só saber encontrar onde ele tem o desempenho ideal para que ele use bem a sua capacidade. Isso faz parte do treinamento físico, do treinamento técnico-tático. entendi, entendi. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo e eu tenho algumas curiosidades assim. E você que trabalhou com a mais alta prateleira de jogadores do futebol brasileiro, verdadeiras seleções, inclusive a seleção brasileira, queria te perguntar assim, do jogador de alto nível que você trabalhou, inclusive, por exemplo, um daqui e um daquele elenco do Real Madrid. Qual é o jogador de alto nível com a maior capacidade física que você trabalhou? A parte física, por exemplo, o Ronaldo tinha uma força explosiva
e uma velocidade muito grande. O Romário, no início de carreira, também. Ele sprintava e depois o Romário foi se adequando a uma função que ele virou rei, que era o espaço curto na área. E isso, né, Adequação. Melo, só desculpa te interromper, isso é uma confusão que as pessoas fazem, porque as pessoas entendem o Romário depois da Copa de 94, quando ele vem para o Flamengo. Se você pegar os gols do Romário, 87, 88 no Vasco, e os gols do Romário na Holanda, eram arrancadas e mais arrancadas. Era uma coisa assim Muitas, muitas. assombrosa. Muitas. O Romário subiu comigo. Em 80, em 84, no Vasco, o Eduzinho, irmão do Zico, era o treinador. E eu trabalhei com o Edu. Edu é uma referência de conhecimento, de, de treinamento. Edu é uma sumidade, um dos grandes treinadores do futebol. E Edu puxou o Romário com 18 anos, 19 talvez, e fez um jogo. Eu me lembro que acho que foi Mauricinho, Roberto e Romário, o ataque desse jogo. E depois o Romário volta para a base. Mas o Romário, eu vinha acompanhando ele na base, que o preparador físico era meu amigo, era o Heron, e eu procurava capacidade de explodir. E 30, 20 metros, fantástica. Depois ele vai se adequando, vai voltando, jogando em funções diferentes. Aí foi meu jogador, em 96 no Flamengo, a gente ganhou o Carioca invicto. Mas voltando a falar de expressão física, eu tive vários. Cafu foi um exemplo. Mas aí o atleta carrega. Vampeta foi um exemplo de força, velocidade e resistência. Rivaldo, nossa senhora, lá fora, que me encantou por causa da parte técnica, foi o Zidane. Zidane por causa da parte técnica. Não era um expoente físico, mas muito inteligente e fazia o campo ficar pequeno. Outros jogadores, Roberto Carlos, pronto, também muita força, né? Uma capacidade de explodir muito grande. Pô, Mauricinho, como velocista, também era um outro exemplo. Eu te falo outro, por incrível que pareça, 1,60 m, Gilson Gênio, uma força explosiva muito grande, sabe? Então, jogadores que você vai vendo que eles vão acabar sendo referência na tua elaboração de treinamentos para outros jogadores. Que você faz sempre aquela comparação. Eu tive um ataque que era uma velocidade pura no América, que era Gilcimar, Luizinho e Gilson. Depois Mauricinho, Roberto e Marquinho. E às vezes Mário, pelo lado esquerdo, Artuzinho. Então, vamos voltar no tempo. Depois vem o Vasco da Gama com Jorginho, Nasa, Felipe, Romário. Olha quantos craques, cara, no time de 2000 no Vasco. Eu passei em 2000 no Vasco. Aí depois tu pega o Palmeiras com esse timaço aí que vem jogando numa sequência grande e não com um time montado por nós. Em Sim, 2020, nós saímos do Vasco e sim, montamos esse time. Fizemos uma renovação, tiramos jogadores mais velhos e começamos a promover Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, Rony, nossa, nossa, vários jogadores. Foram 8, Danilo, foram 8 jogadores de base que nós botamos e vingou. Então, assim, isso é a experiência que você traz de observar, de levar para o campo científico, através da observação desse contato, dessa, dessa maneira de olhar, né? Eu acho que o olhar é muito importante. E você escuta, às vezes, falar, pô, o treinador perdeu o vestiário. O vestiário é uma coisa séria, rapaz. Porque ali dentro do vestiário é que acontece tudo. E o vestiário virou, assim, um símbolo de agregar, desagregar, de relacionamento. Então virou uma simbologia. Vestiário, conhece o vestiário. Não conhece o vestiário. Para conhecer vestiário é difícil. Mas você tem que sentir até o cheiro. Olhar e falar, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo hoje. Aí tu vai no roupeiro, aí tu vai no massagista,
Aí tu vai no fisioterapeuta, tu vai colhendo Eu, informações. E aí eu tu tenho, consegue agregar. Isso é o trabalho. eu tenho amigos que são próximos, eu tenho um amigo meu que trabalha no futebol profissional, e daí tinha um treinador que sempre carregava um cara com ele, Melo, e não era um cara assim de um grande entendimento de futebol. E eu nunca entendi aquilo. Aí um dia eu perguntei, por que fulano de tal sempre está na comissão? Porque converso de bola com ele assim, e a resenha dele não é de quem tem o entendimento do futebol. Aí o cara falou assim: ele não tem o entendimento do futebol, mas ele tem a orelha desse tamanho e ele navega em todos os ambientes do CT e traz tudo para o treinador. Ou seja, é isso. É o cara que sabe que está no DM, que está descontente, ou Eu era vou, para estar no DM e faz de conta que está no DM. eu Sabe? vou mais longe contigo. A faculdade, os cursos, eles nos dão a capacidade da informação, do conhecimento, da teoria. Mas a vontade, a percepção, a intuição, às vezes é maior do que tudo que você aprendeu para dar treino. Eu vi vários treinadores que não davam treino. Eles eram entendeu? De fazer o grupo, de tocar o grupo, de conversa individual. Você tem que fazer isso, respeita mais seu colega. Vem cá, meu filho, vai para casa mais cedo. Você está andando com. Isso hoje não está acontecendo com tanta frequência, porque ninguém quer se expor. E deixa eu te contar uma particularidade, que é muito importante. A figura do treinador, que o Guardiola não abre mão, que o Mourinho não abre mão, e se você falar mais uns 10 nomes de grandes, eles não abrem mão. Então apareceu no Brasil com muita força e muito importante a figura do gestor. Eu acho excelente. Só não pode entrar na área do treinador. Por quê? Porque ali é daquele cara que dá as camisas, é daquele cara que escala. O treinador tem que ser head coach. Ele manda, ele é o cabeça da comissão. Ele tem que mandar para o jogador obedecer. Quando o jogador olha ali, caramba, ele manda. Hoje, a dificuldade dos grandes treinadores, e é uma das dificuldades do Vanderlei, é porque tem sempre alguém andando por cima. E aí o jogador vai na pessoa, ao invés de vir no treinador. Entendeu? Uhum. Até para resolver problemas financeiros. Você lembra que antigamente você tinha o Streak, Tele Santana, não é muito antigamente, é no passado muito Sim, recente. Zagallo, sim, Muricy, muito recente. Eles mandam, Felipão manda até hoje, embora ele tenha um dos melhores gestores de futebol, que é o Rodrigo Caetano. Mas o Felipão Rodrigo manda, Caetano. é dele, o espaço é dele. Eu vou te falar, o Botafogo hoje tem um grande gestor que eu gosto muito, que é o Mazuco, trabalhou com a gente no Vasco. Ele, para mim, hoje é uma grande renovação. Mas o Botafogo passou por um momento que tinha que falar, peraí, calma, nós temos 14 pontos, tem que ter um treinador de peso aqui agora. Na hora que Sim, virou aquilo, para não deixar tremer as perninhas do time, para não deixar a sim, cabeça influenciar nas ações físicas. Porque aqui, quando não vai bem, as pernas ficam pesadas. Aquele passo que tu dava de lado, desculpa a expressão, de bunda, de calcanhar, uhum, já não dá mais. Porque o peso da cobrança. E o Botafogo desceu ladeira. sim. Porque não teve, das 4 linhas, não teve o comando para não deixar descer. Entendeu? Entendi. E Entendi. isso. O treinador do Vasco, ele foi de uma firmeza filha da mãe. Desde o dia que ele pisou, ele falou: nós não vamos cair. Nós não Sim, vamos cair. Ele pisou sim. sabendo que podia cair, sabendo que estava à beira do E, abismo. e assim, ó, até essa questão do Payet, ele segura o Payet no banco com toda a pressão do mundo, que o Payet não estava bem fisicamente, não estava adaptado. Se é um treinador que não tem esse tamanho, essa força,
Esse treinador tipo É, Luxemburgo, Felipão, esses caras, Joel, que tem esse tamanho, tinham, que você diz assim, não, vai ficar no banco. Ia começar a tremer, ia botar o Payet para dentro do campo, o Vasco ia jogar com 10. Esse Payet que o Vasco está preparando para 2024 vai ser muito útil. E ele soube usar o Payet. Entrou contra o América Mineiro faltando 10 minutos, caixa, falta na gaveta. foi isso. Então, assim, Foi isso. é isso. É ter o discernimento de quando colocar a estrela e quando Eu vou te segurar. falar, eu vou te passar. Você falou de 2019, eu vou te contar uma história real. Esse jogo contra o Flamengo estava jogando bem o Vasco, jogando mais que o Flamengo. Mas tomamos uns gols que não era para tomar, podia até ser vitória nossa. Faltavam 10 minutos, estava 4-3 Flamengo no Maracanã. O Vanderlei chamou o Ribamar. Falou, Ribamar, quero você em cima do Rodrigo Caio. Mas eu quero você em cima, empurrando, dando cabeçada, pisando no pé dele. Você vai fazer o gol. Mas faz o que eu estou te mandando. Treinador de futebol que enxerga detalhe. Por quê? Rodrigo Caio é um grande jogador, mas tem uma dificuldade muito grande por causa do problema de joelho. E o Vanderlei sabia que era ali o ponto. Era a única chance. Faltavam 10 minutos. Ou você usa esse recurso, o último recurso, ou você perde o jogo. E empatamos o jogo aos 43. Lembra do jogo? Lembro, claro. Aí tem a ação do treinador. A ação do Sim, treinador, às vezes, não é só no conjunto, mas numa individualidade, num canto de campo. Se chama o cara, vai ali que é você que vai fazer a diferença. É porque é ali e tira o cara. Olha só, a modernidade, o jovem moderno, quando me olha radicalmente, ele rasga a minha história, como se não tivesse feito nada, pela radicalidade da juventude. E eu também não posso ser radical de dizer que está tudo errado e que os métodos novos não prestam, senão eu também não evoluo. Então eu presto sim, atenção muito nos jovens, presto muito. Mas os treinamentos hoje fica muito a cargo do próprio atleta, porque são os campos menores, muita dependência de se fazer campo pequeno. Quando tem que ter dedo do treinador no campo, você tem que fazer a prova dos 9, 11 contra 11, campo aberto, 20 minutos, tá bom. Chama de coletivo, eu chamo de treino tático. 11 contra 11. Aí o Vanderlei é mestre, o Filipão é mestre. Chama o zagueiro, cobre aqui, acompanha o lateral por ali, o volante dá uma encolhidinha, o outro volante sobra mais. Vocês dois não podem jogar na mesma linha. E vai gritando taticamente, porque ali é a voz de quem sabe. É a uhum, cobrança em função do que o atleta vai fazer. Não é aquela cobrança. Pô, tá me arrebentando, tá jogando de quê? Aí o treinador não é treinador. Aí é um bobão. sim, Treinador bom, ele chega, eu quero você por trás. Não vai, não está acompanhando errado, não faça isso. Não encosta no atacante. Ele quer o que vai girar. E o treinador vai dando os detalhes. O jogo todo. Assim sim. funciona. Então, eu só Simular o digo, jogo, né? Simular o jogo no treino. Simular o jogo no treino. o treino, tanto físico quanto tático, tem que ter toda a especificidade de jogo. O treino físico, só com uma ação, ele não representa. Você tem que mudar a direção, você tem que acelerar, desacelerar. Como é que você acelera num jogo? Em 3, 4 metros, no campo reduzido? Não. Você acelera com um tiro de 15 e a frenagem, quem é da ciência sabe o que eu estou falando. A frenagem em cima de um tiro de 15 metros. E no campo reduzido tu não faz isso. Se você não se condicionar dessa forma, você não tem resistência para jogar 90 minutos. Teu Entendi. balão vai apagando com o tempo. Eu tenho duas últimas perguntas agora para a gente encerrar. A primeira delas, Ah, que isso é um debate que é um senso comum assim absurdo, que a gente não tem mais gols de falta porque não pode mais treinar. E a gente não pode mais treinar porque a preparação física não deixa treinar.
Eu Não, quero não, saber o não bota na seguinte: conta da preparação física. fisiologista, pronto. É Olha o só, fisiologista. deixa eu usar a sinceridade profissional. Se o fisiologista, porque isso foi um período, achava que tinha plenos poderes para definir aqui começa, aqui acaba, vai atrapalhar o futebol. Futebol é diferente. Quando termina o treinamento, aí tem a especificidade do treino. O zagueiro tem que cabecear, rechaçar, sair jogando. Meio campo tem que passar curto, médio, longo. Laterais tem que passar curto, médio e cruzar, que estão abandonando a bola de fundo. Você não está vendo, mas cruzamento. Os caras chegam na linha de fundo, ele ameaça cruzar e roda para trás. Aí ela vai parar lá na defesa. Outra coisa, cobrança de falta. Eu agora no Corinthians, eu peguei o Fagner, não tinha que fazer nada disso. Botei a barreira, chamei o Fagner, você bate falta pra caramba, por que não tá batendo? Não, professor, porque eu já fiz a minha parte, já treinei. Não, não, vamos ali. Aí bateu 10 bolas. Porra, de 10 ele bota 5, 6 dentro do gol. Se treinar todo dia, ele vai botar 9, 8. Como eu treinei Roberto, eu treinei Marcelinho, eu treinei. Poxa, eu treinei tanto jogador bom de falta. Gilmar Popoca, que para mim era um dos grandes. Começou no Flamengo e depois até a carreira não foi longe. E aí, no Vasco, o que a gente fazia? O jogador chegava cedo, fazia a parte de força, ia para a mão do Ramon, que era nosso auxiliar. Meia hora antes do treino, 5 jogadores, 4, batendo falta. Pronto, ajuda. Não tem Antes mais do gol de treino. falta porque não se. Fazia antes, porque escurecia, tinha muito mosquito ali no centro de treinamento. E escurecia muito depressa. Então, por exemplo, no Vasco, o Roberto ficava com ele sozinho, não tinha nem auxiliar, não. Era eu. O Roberto ficava comigo ali em São Januário, batendo mais de 30, 40 faltas. E com o goleiro. Porque o goleiro se prontificava a ajudar. Então, só Então, para resumir, a frase que você inicia é o seguinte: a fisiologia no futebol ela precisa ser diferente. Não é uma fisiologia de como é que eu vou usar esse termo aqui para quem não é do ramo? É porque assim o jogador até pode apresentar alguma coisa aqui e ali, mas ele precisa ir lá fazer esse trabalho de falta, que não vai isso que vai ser que vai determinar uma lesão. para te explicar, o fisiologista, 90% são profissionais extremamente teóricos. Quando eu que levei fisiologista de futebol, se você não sabe, em 77 eu estava com a seleção no laboratório de fisiologia da faculdade, lá na Federal, na UFRJ. Levei uma equipe inteira, a seleção de júnior. Guina, Paulinho, Nardella, Baroni, Juninho. Levei esse time inteiro para avaliação fisiológica. 77. Lancei, não, eu vi todo crescimento de comissão técnica, vi o fisioterapeuta chegar, vi o fisiologista. O fisiologista depois foi ganhando força e achava que era o bambambam. Bam, bam. E não é. Eu trabalhei com os melhores. O Emerson Silame, o Daniel Gonçalves, e todo o Lotufo, e todos eu disse o seguinte, Pavanelli, eu falei o seguinte para todos eles. Fisiologista que não entra em campo e não avalia com os olhos, não é fisiologista. Vai depender da sala e do aparelho. E isso vai acabar, porque vai vir os aparelhos de mensuração, ferramentas. Hoje tu bota aqui, tu tem tempo, velocidade e distância na tua mão. Tu tem a frequência cardíaca no mais alto esforço do atleta. Então tu mensura tudo. O fisiologista daqui a pouco não vai precisar mais dele. Basta os preparadores virem com mais conhecimento, mas profundamente ligados a essa função. Então, o que acontece? Eles cresceram e realmente foi por aí que começou a se impedir. E outra coisa que acabou no futebol brasileiro: o Brasil é um país formador, não é comprador. A Europa compra. E essa história que a Europa não gosta da individualidade é uma grande mentira. Porque eles só compram o brasileiro por causa disso. E aqui no Brasil está um domínio-toca muito grande. O domínio-toca é muito bonitinho, mas não presta. Você tem que ter individualidade para quebrar as linhas.
Você tem que ter a escola brasileira, a essência, é a característica, a personalidade, é drible, improviso, criatividade. Se tu não tiver isso, não é Brasil, não somos nós. E outra coisa, cara, se estimula muito na base o trabalho de campo reduzido sem driblar. Aí você está destruindo. E não se forma jogador com trabalho de fundamentos, que hoje se chama analítico. Não se passa, não se cabeceia e não se domina. Isso tem que ter um dia de treinamento técnico. Não é fazer no conceito tático. Como é que você vai querer correr se tu não sabe andar? Quem veio primeiro, a técnica ou a tática? A técnica. Sim, Começou sim. passando, chutando, aí veio um cara e falou, não, se ele passa e chuta, ele tem que vir aqui atrás e ajudar a marcar. Aí a tática veio muito depois. Hoje estão querendo botar a tática na frente. Como se a tá? Cara, juro por Deus, eu tenho muito respeito às pessoas, tá? Eu estou vendo que hoje a imprensa está dando um valor a coisas perigosas, perigosíssimas. Sair jogando é uma arte. Tocar a bola por trás é suicídio. Então tem diferença. Entendeu o Entendi, que eu falei? entendi, entendi. A última aqui agora, eu falei, cara, eram duas. A última é o seguinte: eu tenho um jogador que eu, Uhum. assim, eu coloco ele na minha prateleira dos cinco maiores gênios que a minha geração viu jogar. E você citou ele ali, que é o Zidane. E você teve o prazer de trabalhar ao lado de Zidane. E por que eu falo que o Zidane é gênio? Porque o Zidane, e você é, é, falou que fisicamente nem era um expoente. E aí que tá. Eu vejo no Zidane uma figura que jogava bola, futebol, um jogador de futebol, que não movia um músculo da face para exercer tudo aquilo que ele exercia. Eu sempre vi o Zidane desfilando e não jogando. E eu só quero que você explique para quem não pôde conviver com ele uma frase que você falou agora, que é o seguinte: o Zidane deixava o campo pequeno. O que você quer dizer com esse o Zidane deixava o campo pequeno? Porque ele, sabendo que ele não era um expoente físico, ele tinha até um probleminha de glóbulos vermelhos. E isso baixava a resistência física dele. Ele tinha que treinar e a gente ter cautela, evidentemente, que tinha os suplementos que ele tomava. Como a técnica dele era muito apurada, dominava como ninguém. Dominava de qualquer jeito, em qualquer parte do corpo, ou com a ponta do pé, com a ponta da chuteira, ou no peito, e passava como ninguém. E outra coisa, tanto ocupava bem que ele não jogava para trás. Ele ia dando aquelas passadinhas e empurrando a bola para frente, progredindo. E o campo ficava pequeno, porra. Se Ô, ele joga para ô trás, ele tem Melo, que correr para trás. hoje em Pronto. dia, nessas novas terminologias, né, que todo mundo vai utilizando no futebol, muita gente fala do jogador que arrasta, o jogador da beirada que arrasta. Por exemplo, o Peck, que Isso, trabalhou com isso, você. O jogador que arrasta, o isso, Rossi que arrasta, né? Que não é muito... e isso. o Zidane é um que arrastava com elegância e câmera lenta. Era incrível aquela passada larga, aquele negócio todo, você olhava assim, meu Eu vou Deus, que te, desfile. vou fazer uma comparação guardando as proporções. A devida guia. Isso, Era o mesmo isso. jeito. A passada de ganso, um domínio fantástico e o tapa sutil. E ia tocando a bola. O Zidane é um expoente, né? Fora do normal. Ele encantava. Eu dizia assim, alguns jogadores eu fui privilegiado. Eu falava para o Roberto Dinamite, eu falei assim, vascaíno, trabalhando no Vasco em 84. Eu dizia, Roberto, eu sou privilegiado, eu estou dentro do campo vendo você jogar. Claro, com um preparador físico. Mas era um privilégio estar ali do lado do Sim, ídolo. E um sim. tremendo amigo, me obedecia, me respeitava. E aí o Zidane era igual. Falei, Zidane, como é que pode? Eu estou te treinando, cara. E você faz tudo com determinação e a técnica é exuberante. Agora, é isso que eu estou te falando. A escola brasileira não pode abandonar a parte técnica. Tem que se treinar as crianças com mais passe, mais cabeceio e mais domínio. E mais chute. Não querem fazer isso.
É uma resistência. Ah, mas a gente faz dentro do conceito tático. O que quer dizer isso? 5 contra 5, aí tá um marcador, daqui a pouco rola uma bola, o cara chuta no gol. Ah, mas ele fez. Fez uma vez. O que caracteriza a melhora é quando você repete. Se tu rola a bola pro lateral, ele vai no fundo e cruza, ele volta no trote, tu rola, ele cruza, volta, cruza. Você repetiu o movimento, aprimorou o gesto. Isso é muito fácil de entender. Você pega uma bola e começa a meter de longa distância. Aí o cara domina aqui, cai na perna esquerda. Domina aqui, cai na direita. Ele começa a botar a bola à feição. Isso é aula do meu curso de técnico. Eu formei na Federal, pô. Eu não fiz curso de um mês, eu fiz curso de ano e meio. Então tu Sim. aprende todos os detalhes que tem o futebol. E está sendo largado. Cabeceia frontal, cabeceia de lado, tira do goleiro, protege com o braço. Cara, isso são coisas simples que podem ser ensinadas. Com meia hora de treino antes, na Europa, uma criança, antes de qualquer treino, deve bater umas 100 vezes na bola. É peito de pé, cortando. É cortando com a lateral do pé por dentro, cortando. Isso eu vi várias vezes. Aqui no Brasil não pode fazer isso, não querem. Então estão, não vou dizer deturpando, mas estão violentando as características da escola brasileira de futebol. Ou muda e volta a ser escola, ou para de copiar, porque copiamos bem a nomenclatura. Por que nós tivemos que copiar a nomenclatura? Porque o português de Portugal é mais bonito, eu não posso mais falar ponta, eu tenho que falar banda, extrema, pelos lados. Tá bom, eu acho até legal. Mas para mim, extrema direita, ponta direita é a minha nomenclatura. Porra, tu lembra que antigamente era center for, center back? Não era isso? Nós temos que cuidar, Melo, porque o, até o técnico do rival hoje teve um determinado momento que ele falou do extrema desequilibrante, que daí já era o Aí extrema foi, que tinha drible. Meu Deus do céu, olha, é meu puxado, Deus, sabe? coitado. E qual seria a nomenclatura para o Garrincha? Poxa, esse era o Desequilibrante, mágico, o extrema mágico. torto, Ai, ai, enviesado. Melo, Melo, eu queria agradecer muito aqui a tua participação, o teu tempo aqui Obrigado. com a gente no Atenção Vascaínos, o teu carinho, falar do respeito que a gente tem pelo teu trabalho, sabe? Teria tema e assunto para muito mais vezes e a gente vai te chamar porque é sempre uma aula, é sempre um prazer estar aqui com Obrigado. você. Então deixo aberto aí as suas considerações finais aí Tá, para a gente primeiro encerrar esse bate-papo. Leandro, eu quero te agradecer por um motivo maior, porque eu sou Vasco. E não consegui deixar de ser Vasco. Mesmo trabalhando em grandes clubes que você passa a gostar também, mas o Vasco é Vasco. O resto é fiasco. É o título da chamada. Eu vi que você ficou até emocionado. É o título da chamada vai ser: O Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Essa eu ouvia muito, sabe? Meu Aqui, falecido pai. quando antes de entrar para a faculdade, eu saía de Campo Grande com bandeira no trem para torcer, né? 1965, 68. Comecei a torcer em 58, no Super Campeonato. Eu vi o Vasco ser campeão. Aí eu tinha 10 anos. Aí comecei a gostar. E aí a gente dizia, todos os clubes gritam a palavra quebrada. Nense, Mengo. Não, Vasco não. Vasco é Vasco! É Já completo. resolve. Pô, que legal, que prazer. Galera, queria agradecer aqui todo mundo que ficou até aqui, teve essa aula aí com o Melo. E vou pedir para você, deixe seu comentário aí embaixo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo dessa aula que a gente teve aqui sobre preparação física, sobre história do futebol e sobre história do Vasco. E a gente se encontra aqui, provavelmente, durante a semana, no Ave Mais, no segundo canal aqui na plataforma Atenção Vascaínos, trazendo os assuntos mais relevantes daquilo que a gente ama, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Abraço, galera! Para
atenção, vai enfiar, gol!